Bom dia. Vou começar a live já já. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é dia 24 de abril e eu caí literalmente da cama hoje. Literalmente eu acabei de cair. Estou aqui ainda com a minha fisionomia amassada. Estou aqui. Olá, Mari. Hoje teremos uma pessoa, uma convidada especial aqui. Vou chamar algumas pessoas. Quem sabe elas dão uma passadinha aqui na live. Geralmente as pessoas assistem a live depois. Mesmo assim, eu continuo fazendo a live nesse horário, porque eu sei que esse horário é complicado, as pessoas estão em trânsito, mas por enquanto, por hora, é o único horário que eu me disponho para fazer as lives e estou muito feliz porque eu tenho conseguido estar aqui toda terça e quinta-feira de manhã, né? Algumas vezes eu viajo, faço um pouquinho antes, ou deixo um vídeo gravado, né? E isso é muito legal, porque a minha palavra desse ano é constância, e eu tenho conseguido cumprir com muitas partes. Qual é a sua palavra desse ano? Né? Então, ser constante, fazer, né? Ser perene aí nas questões que eu faço, né? Seguir aí de uma forma, trago conteúdos, né? Na terça-feira eu falei sobre as ordens do amor, mais a relação da hierarquia em relação aos pais, né? Na próxima terça-feira continua o assunto sobre as ordens do amor e hoje eu terei uma convidada maravilhosa, que é a Adriane Xavier Oliveira, que é psicóloga e desde que saiu a série Adolescência, ela falou para mim, Sheila, nós poderíamos conversar. Ela já chegou, ó. Nós poderíamos conversar para. Deixa eu chamá-la aqui. Poderia. Você me dá um sinal também? Ixi, que eu não estou conseguindo chamar você, Adriane. Ah, tá passando as pessoas que eu convidei aqui. Tá. Dar ao vivo com a Adriane. Só um minutinho que as pessoas que eu tá dando sinal aqui. Só um minutinho, Adriane. Acabei convidando várias pessoas enquanto eu estava falando. Tá entrando aqui. Hum, Só um minutinho. Eu vou conseguir te chamar aqui. Uau! Aconteceu algo diferente aqui dos outros dias. Só um minuto. Mas enquanto isso, eu vou falando da Adriane. A Adriane é uma mega psicóloga, com uma experiência vasta, né? Ué, o que aconteceu aqui? Uma pessoa incrível, que também estudou constelação. Agora acho que vai dar. Não, aqui, agora acho que vai dar, Adriane. O convite vai para você. Ana Corina, você por aqui. Hoje vamos falar de adolescência, sobre a série da Netflix, né? Com a visão de psicologia. Adriane, acho que é. Oi? Peraí, deixa eu ver. Tá, abriu, acho que do outro lado. Só mudar a tela se você estiver do outro lado. Agora como é que eu mudo aqui a tela? Ah, Deu certo. sim! Bom dia, que legal. Seja Agora muito eu bem-vinda, Adriane. Hoje nós vamos falar sobre a Obrigada. série Adolescência, né? Eu estava falando de você. Eu sou muito feliz de você estar aqui, né? Já faz um tempo que eu tenho vontade de fazer uma live com você. E quando teve, né, a série Adolescência, você falou, Sheila, vamos falar sobre adolescência? Aí eu falei, que ótimo, eu disse sim.
Então, eu estava te apresentando, mas nada mais digno de você mesmo se apresentar, né? Falar sobre você. Tá, então, assim, é um prazer, né, imenso estar aqui falando, fazendo essa live com você, que é uma pessoa que eu admiro tanto, né, enquanto profissional, enquanto pessoa. Então, estou muito feliz, muito obrigada. E, então, falando um pouquinho, assim, né, de mim, da minha formação. Então, eu sou psicóloga de formação e assim, sempre tive uma inquietação, né, de querer saber mais, né, de conhecer mais sobre o ser humano. E nessa jornada fui buscando outros conteúdos, outros tipos de terapias, né? E então eu fiz algumas formações complementares, né, que assim me enriqueceram muito, que foi a parte da programação neurolinguística, da hipnose clínica, dos florais alquímicos, e fiz reiki também. Então, assim, sempre buscando, né, acrescentar esse conteúdo, né? E até que eu cheguei na constelação familiar, e foi interessante, porque, assim, quando eu comecei a ouvir, a falar, eu tentava entender racionalmente, né? Mas como? Como é que acontece, né? E comecei a ler, a buscar, mas assim, não entrava, né? Eu não conseguia entender. E foi até num simpósio do Joel Aleixo, né, sobre os florais alquímicos em São Paulo, isso já tem acho que uns 8 anos, que uma terapeuta de constelação, uma consteladora, fez uma constelação lá no auditório, assim, no palco. E aquilo, nossa, foi assim revelador, né? Porque aí sim eu senti e consegui entender o que que era uma constelação, né? Então, a partir disso, desse entendimento, porque só ouvir falar não me trazia nenhum esclarecimento, né? Então, a partir desse momento que eu assisti, eu nem participei, só assisti essa constelação, falei, nossa, eu quero conhecer mais, né? E, inclusive, eu comecei a fazer a formação lá em São Paulo com essa consteladora, né? Fiz alguns módulos, mas aí por uma questão de logística, né? Ficou difícil, complicado. E aí também uma amiga me falou de você, né? Que estava fazendo a formação aqui em São José, na época era presencial, né? Foi Sim, antes da pandemia. sim. E então fiz a formação com a Sheila, né? E comecei a fazer as constelações, praticar, né? E realizei algumas, tanto em grupo quanto individual. Mas aí veio a pandemia, e, enfim, aí as coisas mudaram um pouco, né? E, e da minha experiência profissional, né, com a psicologia, eu trabalhei 30 anos no serviço público, né, aqui em São José. Sim. E atendendo, justamente, na maior parte desse tempo, atendendo crianças, adolescentes, as famílias. Então, assim, quando eu assisti a série, eu falei, meu Deus, quanto conteúdo, né, para a gente usar mesmo para refletir, para tentar levar para as pessoas essa realidade, porque ali mostra muito do que nos meus atendimentos, né, no serviço público, eu vi, né, muitas questões do bullying, dos adolescentes assim muito perdidos mesmo, né, Uhum. principalmente no ambiente escolar, muitas questões familiares. Nesse local que eu atendia tinha também as questões de seguir é, o protocolo, né, do atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Então, assim, era muito conteúdo de sofrimento mesmo, né? E o quanto, quando eu fiz a formação na constelação familiar, eu fui entendendo também essas dinâmicas, né, familiares, as repetições dos padrões, das situações, das dores, né? E foi, assim, apesar de um trabalho difícil, foi muito enriquecedor nesse sentido, né? De entender o quanto essas dinâmicas familiares, elas têm muito dessa questão, né? De trazer
já de geração a geração, essas situações, né? Mas, enfim, a série, quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei bem impactada, Eu né? também, Apesar de, né, já ter sim, uma experiência com esse conteúdo, mas, assim, ela é muito forte, né? Impacta bastante. sim. É, porque acho que ela traz essas verdades que são desconfortáveis, né? Quando a E, gente vai para assistir, né, Adriane, a gente não imagina o impacto que a série vai trazer, né? Eu tenho resistência em assistir série porque eu sou daquela que maratona, né? Se eu gosto, eu fico ali. Mas é uma série curta, né, de 4 episódios, e nos traz um impacto, até mesmo porque é uma realidade da Inglaterra, né? aí, É de outro país, né, onde né, realmente eles têm uma lei também para quem é adolescente, não precisa ter 18 anos, como aqui no Brasil, né? E, e eles realmente levam muito a sério essa lei, né? Mas fala a sua impressão, né, o seu olhar como psicólogo. então, eu também eu maratonei, porque eu também não tenho juízo para assistir série, eu quero ir vendo, ver, né? E como era curta, né, eu assisti assim numa tarde, a primeira vez, né? E, e assim, eu até já falo para quem não assistiu ainda, assista, independente de ter adolescentes, né, no convívio ou não, acho que é para todos, né? Uhum, Porque sim, todo mundo conhece alguém, ou uma família, ou tem um sobrinho, um neto, e tudo que fala das questões familiares, acho que é para todo mundo, né? sim, sim, E, então, assim, a série, né, logo já no começo já aparece toda a questão, né, do crime, já começa, né, muito diferente, assim, porque já ali já revela, né, a questão do assassinato e, e aí fica já no início, né, aquela questão assim, meu Deus, o que que aconteceu antes do crime, assim? O que que fez com que aquele adolescente adoecesse, né? A ponto de destruir uma outra adolescente, uma outra vida, né? uhum, Acho que já começa logo ali esses questionamentos, sim, né? E, e aí, assim, no decorrer, né, já vai se desenrolando a questão da investigação policial, né? Que aí já vai trazendo elementos do convívio, do cotidiano, né, que já vai revelando, assim, algumas questões que poderiam ter influenciado, né? E então, assim, o assunto é complexo, né? Porque assim ele abre, né? Foi muito, assim, o autor, o diretor, eles foram, né? Muito assim felizes nesse sentido de trazer muitos aspectos para serem olhados mesmo, né? sim, E hoje aqui acho que a proposta é a gente assim usar, vamos dizer, né, a série, essas questões de uma forma didática, até para ir mostrando mesmo como a constelação, como esse olhar sistêmico, né, pode contribuir sim, para, né, para a gente entender sim. um pouco. A Selma está perguntando qual o nome da série. É Adolescência, Selma. Bom dia, Selma, Josi. Sejam bem-vindos. Adolescência, da Netflix. Ela foi lançada agora em abril, né? Muito Sim, assim recente, então realmente tem algumas pessoas que ainda não assistiram, mas assistam, vale muito a pena. sim, E só tomar uma aguinha aqui. sim, 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 sim. E tem muitos aspectos psicológicos, né? A gente pode. Sim, E assim, o aspecto sistêmico eu posso falar depois. Fique tranquila. tá, sim. Então, aí assim, eu fiz até um esqueminha aqui para eu ir seguindo, para, né, ir fazendo assim bem por partes. É, Então, como eu falei, é bem complexo, né? São diversos fatores. Então, eu queria começar pensando, assim, na questão da escola, né? Porque muitas cenas se desenvolvem ali na escola, né?
E o quanto assim a gente percebe uma escola onde a educação tá abandonada, né? Você vê, é em outro país, mas o quanto isso é uma realidade geral, né? Nos meus atendimentos no CAPS infantil, né? A gente percebia muito isso, muitas queixas, né? Desse ambiente escolar, o quanto ali se desenvolve a questão do bullying, né? Das exclusões, dos preconceitos, né? Isso é muito real para mim, de Uhum. ter vivenciado isso com os meus pacientes, né? Sim. Então, assim, um despreparo, né, da equipe, dos professores, para lidar com tudo isso. Chega a ser um ambiente hostil, né, que eles mostram na escola, né? Os professores muito rigorosos, outros relapsos, né, assim, não muito comprometido. E a gente Autoridade, e, né? alguns comprometidos querendo, mas muito austero, né? Querendo manter a disciplina de uma maneira e por parte dos alunos, assim, eles muito eles tiram sarro, não tem respeito pelos professores, né? É, descumprem regras, um universo muito deles, dos adolescentes, né? As linguagens muito próprias deles que nós Sim, adultos não entendemos, né? e o quanto essa escola está distante, né? É mu- Disso, dessa linguagem, desse adolescente atual, moderno, né? e Na cheio de escola. problemas, né? Moderno, mas não deixando de ter problemas. E Não, principalmente os ele, psicológicos, né? Muito é, carentes, né? tem todo esse comportamento, né, hostil, de ser, é, de enfrentar, é um enfrentamento ali, né? É um pedido também de ajuda, né? Uhum, Então, assim, acho que ali na escola já vai mostrando também quanto muitas questões, assim, de feridas mesmo emocionais, né, se desenvolvem a partir desse ambiente também, né? E o quanto eu acho que a série traz essa reflexão. Não temos respostas imediatas, né? Porque como é muito complexo, mas acho que a partir disso tem que ser pensado uma nova educação mesmo, né? Uma nova forma mesmo da escola lidar com todo esse conteúdo que os próprios adolescentes estão mostrando, né? E muito assim também essa necessidade própria do adolescente, né, de pertencer, né, de fazer parte de um grupo. Então ali naquela cena no pátio, né, onde tem até uma briga, o quanto muitos ali também participam dessa hostilidade, né, de falar coisas, né, assim, agressivas, para fazer parte do grupo que também está fazendo aquilo, né? Então, isso é muito próprio do adolescente, né? Que ainda não tem uma maturidade, né? uhum, Enfim, acho que ali nesse ambiente escolar já traz também muito desse conteúdo que precisa ser olhado, né? uhum. Hoje eu convivo por trabalhar com promoção de saúde mental, eu convivo com muitos professores, né? E eu percebo que depois da pandemia, mesmo no governo, nas escolas particulares, porque também despontou muitas questões de automutilação, tentativa de suicídio entre os adolescentes, né, que aumentou muito, assim, principalmente depois da pandemia, tudo que é de problemas psicológicos, psiquiátricos não que Sim, aumentaram, eles vieram à tona, né? Eles foram mais, exato. ficaram mais evidentes, aconteciam antes. Eu trabalho há 20 anos com promoção de saúde mental, então a gente já percebia isso antes, crianças tentando suicídio, né? Vendo formas, vendo os pais que tentaram, né? Alguns irmãos maiores tentaram e as crianças também tentando. Então, eu já vi muitas histórias, tive presente em muitas escolas onde eles estavam cuidando de situações assim, mas que hoje as escolas têm, né, sempre uma pessoa em cada período para aconselhar, né, tem até o mediador, né, de conflitos, e eles têm sido preparados mais para poder
ter essa escuta ativa dos alunos, né? Então, a sim, gente percebe hoje que tem muitos alunos que falam, eu já conversei com o meu mentor, já conversei com o meu mediador, né? As rodas de conversas estão muito mais frequentes, né, nas escolas, para parar e falar sobre sentimentos, né? Mas mesmo assim ainda é pouco, né? Mesmo assim tem muitos adolescentes não conseguindo se abrir, né, sim. das suas questões. Já abri. Mas aquele ambiente a gente encontra muitas vezes em muitas escolas brasileiras também, né? Sim, sim, isso que você falou, né? Das tentativas de suicídio, da automutilação, isso era muito corriqueiro nos atendimentos, né? E ainda continua. Eu já me aposentei, né? Eu esqueci de Sim, falar isso. Há 2 anos que eu me aposentei desse trabalho, então, né, no serviço público, mas eu tenho sim, contato com o pessoal que ainda está ativa, e realmente isso só cresce, né? Essas questões. Então, é muito preocupante, sim. E o quanto, assim, na escola é um ambiente também onde eles, né, os adolescentes e crianças também, né, demonstram a partir do comportamento muitas questões que eles não conseguem verbalizar, né, dos sentimentos, dos conflitos, é através do comportamento. Então, assim, é muito, como você falou, é no ambiente escolar que isso também deve ser trabalhado, né, essa uhum, escuta, né, de sim, pessoas preparadas, né, para isso. Mas é muita coisa, né? Muita coisa realmente para ser olhada nessa questão escolar, né? E aí eu sim. já quero passar para um outro item que aparece muito assim na série e foi assim talvez o que mais tenha trazido, né? Pelo menos o que eu vi assim conteúdos na internet foi justamente essa questão da cultura digital, né? O quanto isso no geral, né? Não só para os adolescentes, para os adultos, nós adultos também, né? O quanto isso tá assim muito, é como se a gente pudesse olhar e falar assim, gente, agora as redes são como o vício no cigarro que era há um tempo atrás, né? Porque Uhum, assim isso virou assim uma geração viciada na dopamina mesmo, né? De querer aquela recompensa rápido e vai só passando o uhum, dedinho, né? E o quanto também a rede virou assim um terceiro educador, né? Então, além da família, da escola, a rede, né? A internet entra aí como mais uma forma de estar uhum. levando conteúdo, né? Para todos, né? Mas as crianças e os adolescentes que ainda não têm também essa maturidade, estão muito vulneráveis, né? Se realmente não tiver um controle do que eles assistem, porque na internet não tem lei, né? Uhum. E, então, assim, o quanto essa questão também precisa de atenção, né? E na série mostra muito isso. O adolescente está lá no quarto, parece que está tudo bem, está protegido, né? Mas o que que ele está olhando? O que 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 grupos ele está acompanhando? Que conteúdo, né? Porque o algoritmo entende que quanto mais a gente busca um tema, um assunto, mais esse conteúdo é trazido, né? Sim, Então sim. aparece a questão dos grupos, né, da cultura incel, né, que eu nem conhecia, sinceramente, eu não sabia, não tinha, você vê, Tem muitos pais, nós, quem é que sabia que um coraçãozinho roxo significa um insulto, que um coração amarelo significa um elogio, por exemplo, viu, gente? Que não é esse significado, né? É só um exemplo, né? Que um joinha para baixo pode ter um sentido pejorativo sexual, né? Então, eles têm uma linguagem, né? Um dialeto novo ali para se comunicar e que a gente olha e fala, ai, que lindo, tá tudo bem, né? sim, coraçãozinho, né, e o quanto essa E linguagem faz, é como se fosse um código, né, entre sim, eles.
E faz parte do cyberbullying, né? Ali é um bullying mesmo, né? Que entre eles Virtual, é, né? Uma sim, série virtual. sim. Então, assim, essa cultura, né, em céu, que para mim foi realmente assim um tema novo, né? O quanto vem carregado assim do transformando, né, o desejo em ódio, né? Então, assim, dessa masculinidade tóxica que ataca o feminino, né? Então, assim, mais um conteúdo que assim foi somando em todo esse contexto que foi mostrando o adolescente, né? Do que ele estava vivenciando. Como eu falei, aquela pergunta que ficou: o que que aconteceu antes, né? Uhum, Então, me foi mostrando. Então, o ambiente escolar, o ambiente digital, tudo isso somando e trazendo esses conteúdos para a gente ir vendo como isso tem esse poder, né, de interferir mesmo, né, uhum, na sociedade e principalmente nas crianças e adolescentes, né? legal. E Obrigada, Márcia, de estar aqui, passando por aqui. Vai ficar gravado, fique muito à vontade. E aí, somando todo esse contexto, né, que foi sendo mostrado, assim, é, pincelado, né, porque foi uma série curta, mas que mostrou de uma forma, assim, breve, né, essas questões muito sérias e importantes. E aí eu já quero ir caminhando, porque é o que acho que a gente mais quer falar, né, Sim, sim, das dinâmicas familiares, sim, né? Que sim. aí realmente a gente consegue ter esse olhar sistêmico e das questões também psicológicas, emocionais, né? De Uhum, algumas famílias que foram trabalhadas ali, né? Na ficção, né? Mas que mostram também todos os conteúdos reais, né? uhum. Então, assim, e aí você vai também falando aqui, né, dessa visão sistêmica, vamos aqui junto. Tá joia. Então, eu queria começar pela família do policial, né, que começa investigando o caso, né? Então, um policial negro, né, que tem um filho também adolescente, negro, que estuda na escola do Jamie. E e assim, o próprio policial não percebeu os sinais, alguns sinais do próprio filho, né? E como isso acontece, né? Então, o adolescente, você vê, já era um adolescente, não era uma criança, né? Sim. Muito frequentemente pedia para não ir para a escola porque estava com dor de barriga, porque não estava se sentindo bem. Então, assim, o que está por trás dele, né? Não querer ir na escola? Ali já mostrava que estava acontecendo alguma coisa, mas ele também não conseguia expressar, né, de forma assim verbal aquele conflito que ele estava vivendo na escola, que ele era uma vítima, né, do bullying, do preconceito por ser negro, por ser inteligente, né? Uhum, Até isso, né? Até o fato de ser inteligente, às vezes é motivo para exclusão, sim. né? Então, já nesse núcleo familiar, nessa dinâmica, a gente já começa a perceber algumas questões sutis, né? E o próprio policial, o próprio adolescente que conta para o pai policial sobre a comunicação usando os emojis, o que eles significavam, os símbolos, né? Uhum, E é ali que o policial começa já a entender melhor a questão do crime, né? Do que estava acontecendo por trás disso tudo, né? O que talvez também levou o Jamie a cometer o crime, né? Porque tinha todo esse conteúdo virtual mesmo interferindo, né? Mas aí esse núcleo familiar, então, do adolescente e, né, do pai policial, já traz conteúdos sutis que a gente, assim, se eles fossem nossos clientes, né, na constelação, ali já teria algo a ser revelado, né? sim. Porque o próprio policial questiona a paternidade, assim, será que eu sou um bom pai? Ele duvida de que é Uhum, um bom pai, sim. né? Então ali ficou assim
complicado, assim, né? Se fosse continuar ali, viria muitas questões, né? Sim. É, daí outro núcleo que, assim, também passa de uma forma sutil, e depois até ouvi uma entrevista do diretor falando que ele deveria ter aprofundado um pouco melhor, a questão da amiga da adolescente que foi morta, né, da Ah, Kate. Então, uma adolescente também negra, né? Acho que hum, isso também tem um sentido aí na série, né? sim. De trazer essa questão, né? E então, assim, bem sutilmente ela fala de uma dificuldade com a mãe, Uhum, né? Uma fala bem assim, né, solta, assim. E acho até que nessa hora ela vai conversando com a diretora na escola, não me lembro bem, mas ela fala dessa dificuldade com a mãe sim. e do quanto ela estava assim sofrendo com a morte da amiga, porque a amiga era a única que a entendia. Essa Hum, fala é muito forte, sim. né? Ter somente uma pessoa que a entende, né? Não ter ninguém no núcleo familiar, não ter possibilidade de ter outros amigos que poderia confiar, né? E, É, e essa relação simbiótica na adolescência, ela acontece muito, né? tem pares, né? Sim, né? É, E como ela perdeu a amiga no assassinato, mas vários pedem numa mudança de cidade, né? mais corriqueiras mesmo, né? Sim, E, e e aí fazer, eu fazer percebe, amizades é algo muito difícil, né? Porque como que eu posso confiar, quem que eu posso contar, né? Que pode me conhecer de verdade e ainda continuar sendo minha amiga, né? E às vezes é, não tem esse treino de como fazer novas amizades, e aí se fecha em somente uma ou duas no máximo, um trio, né? E ali se fecha e se protegem dos demais, muitas vezes, né? e até porque também não encontra no ambiente familiar justamente esse colo, né? Essa escuta, né? Então, ali também sutilmente passa assim uma mensagem, E o né? amigo passa a ser tudo, né? Tudo E dependendo do que esse amigo decidir fazer, eu faço também, porque, passa também, né? sim, Que é a questão que a gente falou do pertencimento, né? De se sentir, querer se sentir igual, né? sim. Bom, e aí eu já vou para a família, né, do Jamie, que é o adolescente que, que comete, né, o crime, o assassinato, né? E então assim, esse núcleo familiar, né, essa dinâmica na minha visão, assim, apesar de parecer uma família funcional, né, porque assim a maior parte da série fala dessa família, né, desse núcleo familiar, e parece uma família que funciona bem, né? Tem o pai, tem a mãe, o pai trabalha, a mãe está ali em casa, né? Os adolescentes vão para a escola, porque ele tem uma irmã, né, um pouco mais velha, e, enfim, aparentemente está tudo bem, né? Só que, de novo, assim, sutilmente, né? Que o diretor vai trazendo conteúdos que levantam assim aquela pulguinha atrás da orelha para a gente ter um olhar mais aprofundado, né? Então, o pai, né, do Jamie, apesar de ter uma relação assim afetiva, de amor com esses filhos, né, ele traz também uma questão assim de conflitos com o próprio pai, né? Então, no caso, o avô do Jamie, né? Na questão de ter sofrido espancamentos, né? Pelo próprio pai, né? Na infância. E assim, esse pai carrega essa raiva de uma forma assim, uma dor engolida, né? Ali deixa assim subentendido que ele nunca digeriu essa dor, né? Dessa violência que o pai cometeu, né? Então, assim, essa dor não expressa causa questões ali que vão aparecendo, né? Em alguns momentos, né? Em momentos mais, assim, de estresse,
essa reatividade, ela vem de uma forma explosiva e agressiva, né? Então, quanto o Jamie foi convivendo com esse pai, que em certas situações se colocava nessa reatividade e nesse comportamento assim raivoso, né? Então aí também a gente já pode pensar pela visão sistêmica, né? O quanto o Jamie estava identificado com esse pai nessa questão da violência, Uhum. né? E isso tudo muito inconsciente, né? Mas é aí justamente que a visão sistêmica traz essa questão do que é inconsciente, mas vai sendo repetido, né? Às vezes, assim, de geração a geração, né? Isso vai sendo revivido, né? E muitas vezes, né, Adriane, revivido de uma forma mais intensa, né? Porque o problema não conseguir, por exemplo, né, não conseguir lidar com a raiva que eu tenho do meu pai, da minha mãe, por ter sido ausente quando meu pai me espancava, né? Essa vontade de vingança, muitas vezes, que fica dentro, lá incutida, lá no inconsciente, né? E aí vem um filho e entra em ressonância com essa dor, querendo fazer de alguma forma justiça, ou querendo se defender de uma forma mais, é, com mais propriedade, né? E às vezes essa maneira de defender, ela fica tão maior, né? Fica muito mais intensa essa vontade de defender, que leva a uma violência maior, né? E repete também, às vezes, né? Às vezes não é só o padrão de querer defender o pai ou querer fazer justiça, né? Como o pai não conseguiu fazer por ele mesmo, mas ele também traz essa maneira violenta do avô, né? É como Sim, se assim também nascem as questões psiquiátricas, né? No filme demonstra ali que ele poderia ter algo muito velado psiquiátrico nele, né? Tanto que a psicóloga fala, se eu fosse você, procuraria um apoio psiquiátrico, né? Então, é como se ficasse nele essa dualidade, né? De um avô que ele, né? O correto seria amar esse avô, né? O ideal seria amar o avô e amar o pai, né? Mas aí odeio o avô, mas quando a gente exclui alguém do nosso sistema com muita raiva, a gente se torna igual a ele, violento também, né? é, E a revolta do ser humilhado, né? Ele não conseguiu administrar essa questão de ser humilhado diante de todos os amigos da escola quando ela, né, humilhava ele lá nas redes sociais, né? E ele não é, teve um manejo, né, interno, ele não teve como que a gente fala na neurociência, ele não teve uma autorregulagem das emoções dele para conseguir lidar com aquilo. Ele foi guardando, guardando, a ponto de querer se vingar, né, daquela humilhação que ele estava sentindo, né, por ele se sentir mais feio, por ele não ser bonito, dele achar que ele nunca ia conseguir uma relação. E ele, um detalhe, ele tinha 13 anos de idade, né? Então, e é uma idade, se cada um lembrar dos seus 13 anos de idade, é a idade que não, o corpo estava em ebulição hormonal e, e regular o sentimento, o que que é isso mesmo? O que que é sentimento? O que que eu estou sentindo mesmo? Né? A gente nem sabe nomear os nossos sentimentos, né? É uma idade que a gente não para pensar que eu posso fazer diferente quando eu sinto determinado sentimento, né? Quando eu tenho determinado sentimento, e muitas vezes esse sentimento que está em nós, a gente não sabe o que fazer, não sabe qual a ação. E a gente faz repetidamente, muitas vezes, mesmo não sentindo bem, né, com a ação que está escolhendo, e continua fazendo, continua. E quando a gente tem um sentimento muito forte, a gente quer eliminar esse sentimento, né? Fazendo algo muitas vezes também muito forte. isso tudo muito inconsciente, né? Sim. Então, assim, por isso que é importante uma ajuda mesmo profissional, né? Para ir ajudando nesse esclarecimento em todas essas questões, né? Sim. Seja em psicoterapia ou pela constelação Mas, familiar. mas quando eles veem que é um problema, né? Eu acho o que me deixou muito impactada também na série é o silêncio que ficou em torno, né?
o pai não falava da dor Adoro. do espancamento que ele tinha do pai. Ele foi e ele, né, ele queria ser um pai melhor, mas ele não sabia nem lidar com o próprio sentimento dele, né? Bom dia, É, queridos que estão chegando aí, queridos e queridas. não, É, é exatamente isso, né? O quanto muitas vezes os adultos não ainda elaboraram as suas questões de infância, de relacionamentos, e, né, tem filhos, e aí o quanto isso já vai interferindo nessa geração seguinte, e talvez esses filhos crescendo e também não olhando para as suas questões vão ter filhos. Então, é nesse sentido que a gente fala que as dores, os padrões negativos, é como uma herança mesmo, né? Que sim, vai passando de geração a geração, porque não são olhados. Então, o quanto é exatamente. importante, né? Essas A gente cargas, olhar. né? Essas cargas emocionais silenciosas, né? Que vão como até um segredo. E às vezes é muito difícil lidar com alguns sentimentos de alguns fatos da nossa vida, né? E a gente não percebe que enquanto a gente não cuida disso, isso vai de alguma forma passar para uma outra geração, e uma outra geração, nesse sentido, é mais enfraquecida para poder lidar, vai unir o problema dos pais que não foram resolvidos, mais o problema da atualidade. E às vezes um problema da atualidade desponta e entra em ressonância com aquele problema do pai. Então, torna uma carga muito mais pesada para os filhos, né? Sim. É por isso que acho que essa leitura que a gente está fazendo, né, abrangendo todos os outros aspectos também. Então, por que nesse adolescente? Por que no Jamie? Porque justamente ele já traz uma questão familiar, né, que é somado com questões do cotidiano, do ambiente externo, foram somando e, né, trazendo toda essa questão desse descontrole, né, culminando aí no assassinato, né, da colega. A Então, gente não assim, desmerece, né? Assim, a lei, a justiça, a partir do momento que foi cometido um ato criminoso, né? Ele precisa olhar para isso, cuidar disso por lei, pagar por isso. Mas a reflexão aqui é para pensar o que cada pai está deixando de cuidar na sua vida, né? uhum, Que pode gerar um peso maior na vida dos filhos, né? sim. Que vai... Não é questão de culpa, né? Ah, então a culpa é dos pais, né? Ou como sempre, a culpa é da mãe. Não é questão de culpa nesse sentido, né, do emocional. É questão mesmo dessa interferência, desse poder, dessa história familiar que às vezes vem lá de trás, né? Uhum, De causar esses danos, né? Mas sem dúvida, a questão legal, né? Assim, da lei é outra questão, né? exatamente. E assim, no inconsciente, muitas vezes, o papel dos filhos e dos pais ficam invertidos, né? O pai fala, eu quis ser um bom pai, eu não quis ser violento como, né? Mas ele trazia nele uma raiva incutida, né? E Sim, muitas vezes, inconscientemente, os filhos olham para os pais, né? E querem cuidar desses pais, querem ou fazer, pai, eu me vingo por você, pai ou mãe, né? Eu cuido de vocês. Eu vou oferecer, né? Eu quero. E os filhos, eles querem pertencer, né? Eles fazem qualquer negócio para poder ser querido pelos pais. Então, né? E tinha uma questão do filho também, né? Ele não era bom no esporte, o filho, né? O filho não era. E o pai não não conseguia. perspectiva, né? Nesse filho de jogar futebol. E o filho não correspondia, né? Então, o filho, por um lado, tinha vergonha, né? Queria fazer algo que o pai tivesse orgulho, e por outro lado, o pai às vezes ficava envergonhado pelos comentários das outras pessoas que o filho não Aham, jogava bem, e ele não queria demonstrar para o filho que ele estava entristecido ou frustrado com aquela questão, né? E ele sempre querendo fazer, o pai sempre querendo fazer o bem para o filho, sempre querendo fazer o bem para o filho, mas não tinha um diálogo, não tinha uma Tiago. aproximação que muitos de nós não temos, que é sobre o que você está sentindo,
qual o sentimento que está presente, o que está acontecendo. A gente não chega nessa camada, a gente muitas vezes fica numa relação com os filhos superficial, como foi lá na escola, o que está namorando, o que você está fazendo, né? Não, às vezes trata a questão sexual como se fosse algo, né? Quando você fizer sexo, você conta. E não é fácil fazer sexo assim, né? Quantas paixões, quantos pensamentos, quantos desejos tem ligado à sexualidade que não é conversado e que torna um universo muito difícil para os adolescentes, né? Então, assim, o Jamie, ele acaba se identificando, então, né, com essas dores daí do pai, do avô, né, enfim. E, e vem justamente somada às outras questões, essa raiva, então, vem de uma forma explosiva contra o feminino, né? E também contra o próprio masculino, né? No desprezo a si mesmo, né? Então, quando ele fala que é feio, quando ele mesmo se coloca nessa posição, né, de desprezo, né? Uhum, E então, assim, outra coisa também que assim, acho que foram questões muito tratadas de forma muito sutil. Quando você trouxe essa questão do futebol, né, dessa expectativa do pai e que o Jamie não conseguia, né, jogar bem. Por outro lado, foi muito desvalorizado um dom, ou talvez um interesse, que era o desenho, né? uhum, Porque ele desenhava bem, mas isso não era estimulado, isso não foi dado espaço para isso, né, florescer. Então, quem sabe, né, através da arte também a gente vê muito isso, né? O quanto também questões, às vezes emocionais de conflito, são amenizadas, né? Até por esse contexto mesmo de usar a arte, né? Também para entender um pouco e para colocar, né? Essas dores e não foi valorizado esse dom, uhum. né? Do Jamie. Então, assim, você vê quanta coisa, né? É um prato cheio, assim, para gente analisar, né? A série Uhum. traz muitas questões, né? Que podem ser pensadas nisso, né? E, E aí eu já... e um detalhe, assim, antes da gente ir para o finalmente, né? Que é a série toda tem até uma parte que a policial fala, a gente está falando muito dele, mas nós não estamos falando dela que foi assassinada, né? Também, que é esse contexto feminino, essa defensividade, essa facilidade, às vezes, de oferecer bullying para as pessoas, ou também a defensividade feminina quanto ao masculino já na adolescência, né? A fragilidade de confiar, de também não perceber os sinais, né? Na adolescência, como está em plena evolução, né? Dos hormônios, de tudo, lidar com muitas coisas na adolescência, né? E às vezes fica fácil essa questão também de desrespeitar o outro, de não saber, de não medir consequência do que se fala, do que se faz, do que se escreve, né? Tudo muito intenso, Tudo né? muito intenso. E a vulnerabilidade também que as meninas ficam nessa Sim. questão, né? Muitas vezes, né, depois da série, eu vi assim, muitas lives, né, de homens adultos, né, com mais de 40 anos, discriminando mulheres, falando que tal mulher não é para namorar, tal mulher é lixo, né? E também, né, fica essa guerra sexual já começa na adolescência, já começa Sim. dentro de casa muitas vezes. E a gente não percebe, né, o quanto a mulher fica vulnerável, né, abrindo aí um espaço aí para um número de mulheres assassinadas, que não são só adolescentes, né? Também será que houve um histórico também da questão familiar? Né? Será que essa mulher também está ligada inconscientemente às mulheres do seu sistema familiar e por isso também se tornam tão vulneráveis, né? Eu acho que antes a constelação familiar ela traz para a gente um olhar mais ampliado de todas as histórias. Eu gostei muito desse filme Adolescência porque ele vai mostrando, né? Vai investigando o motivo que um adolescente chega a fazer
um ato tão impiedoso, né? Onde a gente olha, se fosse um noticiário, né, no jornal, a gente olhar e falar como pode acontecer isso, né? Mas o interessante é que ele foi investigando a família, foi trazendo sentimentos e o que não foi falado, o silêncio, né? Poderia até ter o silêncio dos inocentes ali, né? Porque são tantas coisas, tantas cargas ali, né? Que uniram aquelas duas pessoas naquele assassinato, naquele crime, né? É, e quando você fala do silêncio, também me faz lembrar e pensar na questão da mãe, né? Porque justamente é uma mãe muito apagada, uma mãe apática, que também não tem voz ali na dinâmica, né? E que quando o Jamie está conversando com a psicóloga, né? Ele comenta, né? Quando ela pergunta, e da sua família, da sua mãe, dos avós? Aí ele fala que a mãe não se dá bem com os avós, né? Uhum. Então, assim, o que tem também por trás disso, que de novo a gente fala aí de gerações, né? De relacionamentos. Então, assim, ele traz também esse olhar, né, para essa mãe, assim, né, dizendo de dores da mãe também, de conflitos da mãe também, né, do Uhum. núcleo familiar da mãe. E se, Então, assim, uma mãe muito silenciosa, né? sim, muito E preocupada ficou com as questões do cotidiano. Filho, a comida que te serviram melhoraram? Filho, a sua roupa, né? Muito nesse cuidado, mas também que não aprofunda. Que também, por outro lado, né? Que também, por outro lado, tem uma questão. Se ela não se relaciona bem com seus pais, se a mãe não se relaciona, existe um enfraquecimento ali no papel de mulher, de mãe, né, que também acaba, né, influenciando o comportamento do filho, né? Se a minha assim, mãe não toma o poder dos pais dela, ou eu tomo o lugar desses pais que não serviram para ser pai dela e sou mais, né, me coloco num papel de maior do que meus pais, né? E faço algo significativo. E quando a gente fala em um filho fazer algo significativo para poder salvar a família, salvar os pais, não significa que ele vai fazer algo bom ou ruim. Não tem isso, tem o fazer. Eu faço algo para impactar, eu faço algo para salvar, eu faço algo para fazer justiça. E muitas vezes, né, é algo que traz um prejuízo, porque não tem esse filtro, né? No inconsciente, eu preciso fazer algo, né? uhum, E eu não serei como meu pai, eu não serei como a minha mãe, não vou deixar que ninguém me subestime do jeito que eles foram subestimados, né? E aí se faz alguma coisa. Isso tudo no nível inconsciente, gente. Então, é muito o não conversar, o não cuidar das suas feridas, o não cuidar de si. Né? Nós todos nós temos filhos. Quando eu tive meu filho, já com quase 30 anos de idade, eu ainda estava trabalhando muito. Né? sim, Então, e a gente trabalha até hoje. muitas coisas minhas, né? O meu filho olhou inconscientemente, né? Tem algo. O meu filho fez uma constelação depois dos 18 anos de idade, onde ele viu que ele queria estar no lugar do meu pai, porque meu pai morreu muito cedo e eu sentia saudade do meu pai. Ele queria cuidar de mim como se fosse meu pai. Olha o peso disso na vida dele. Né? E que leveza ele teve na vida depois disso, né? Na questão profissional, na questão afetiva, ele se liberou para poder ir para a vida. E Vai para o lugar dele, né? ele, exatamente, Ele ele estava volta no para o lugar lugar dele. de filho, que é o lugar vital, onde tem a força dele, né? E É, eu também, no meu lugar de mãe, que talvez inconscientemente eu estava lá encostando nele, querendo um carinho que não era dele de filho para comigo, né? E assumir que sim, eu sou uma mulher que o pai morreu cedo, mas eu não deixei de ter pai, né? Meu pai sim, continua sendo a minha força. Então, tomar só esse tipo de consciência já modifica muito, né? Já sim, alivia muitas dores. Então, quantos adolescentes estão emaranhados com as questões dos pais, né? sim. E uma questão como essa de assassinato, né? Todo comportamento muito trágico tem um pedido imenso de um amor adoecido, de um amor que tá, né,
que não chegou nele ainda do jeito que o filho merece, né? É, E isso a gente vê, já facilitei muitas constelações e a gente percebe que onde teve um assassinato lá atrás, né, entre família, ou se tem algo hoje na atualidade, está muito ligado a outros comportamentos trágicos também lá atrás, né? E é necessário olhar para esses comportamentos trágicos, por mais difícil que seja, com amor, sim, porque é alguém dentro do sistema familiar que fez algo e é muito pesado o que eu vou falar, eu repito o que o Bert Helling falava, mas todas as ações das pessoas é por amor, ou por um amor cego, ou, né, e nem sempre é um amor consciente. Muitas vezes é um amor, né, atrelado à dor, né, e uhum, que de uma forma exacerbadamente a pessoa vai, é, né, cuidando daquilo com o que tem. E se ela já não recebe muito do sistema familiar, porque os pais não conseguiram oferecer de uma forma que nós não, né, estamos num processo de evolução, todos os pais, né? Mas de poder ter um olhar mais íntimo, mais forte, mais, né, chegar mais, conversar mais, né, se abrir e não punir e não julgar, né? Às vezes os adolescentes têm algum comportamento e os pais acham aquilo absurdo, né? Os pais acham aquilo e julga e pune. Não, é para conversar. Não somos amigos dos nossos filhos. Os amigos eles conquistarão. Nós somos pais, né? E desse lugar de pai, a gente precisa sim ter uma conduta, né, de respeitar, de educar, que é diferente de ser amigo, né? E muitas vezes nós pais perdemos esse lugar porque aconteceu algo conosco que a gente não quer que aconteça com o nosso filho, a proteção somente não colabora, né? E ter essa posição, esse olhar diferenciado de amigo, diferenciado, né? E com muito respeito, para dar espaço para que a família seja um lugar onde ele possa ser verdadeiro, um lugar de respeito, um ambiente saudável para que ele possa falar, né? E se nós não temos capacidade disso, que a gente possa contribuir, né, oferecendo um trabalho profissional, oferecendo. Ontem eu facilitei uma constelação para um pai, né, que estava muito preocupado com a relação de filhos jovens, né, adolescentes e jovens. E como que os filhos olham com muito amor para os pais para resolver o que é dos pais, que muitas vezes nós, no decorrer da vida, não paramos para olhar para aquilo que devemos olhar de verdade, né? Que está lá no inconsciente, um problema que era nosso, um olhar para com nossos pais, um olhar para um outro filho, um filho que de repente não pôde nascer, né? Que a gente deixou de lado e os filhos ficam olhando. Quando os filhos ficam olhando algo que são dos pais, né, que não tem a ver com o problema dos filhos, por exemplo, eu tive um relacionamento muito difícil, afetivo, e saí desse relacionamento, abandonei esse relacionamento, não quero nem saber. Aí, de repente, um filho fica olhando para aquela mulher, uma filha fica olhando para aquela mulher que foi excluída de qualquer jeito, ou um filho que não pôde nascer, que a gente não olha, né? Ou para os nossos pais, o filho vai lá e fala: Eu olho para você, pai. E é. isso, com o tempo, gera um peso na vida do filho, né? Trava, né? Trava, Trava, porque assim. cuidar de algo que são dos pais, inconscientemente, é um peso muito grande. Aí trava na questão da carreira financeira, afetiva, e cria-se um sentimento ruim para com o pai. Se é dele, por que que eu estou carregando, né? Eu fico imaginando, vou carregar uma mala do meu pai aí quilômetros a pé. O primeiro, segundo, terceiro quilômetro eu carrego feliz. Quando chega lá no 20º, no quilômetro 50, eu já estou com raiva, por que que eu estou carregando o que não é meu? Né? E aí eu começo a ter uma indiferença para com meu pai ou para com a minha mãe. Né? Então, e o quanto essa ferramenta, né, da constelação, ela traz essas, ilumina, né, tudo isso que está oculto, que está fora do lugar, Sim, né? O sim, quanto coloca ordem, então, né, um termo sim, que a gente usa muito, né, coloca ordem
no sistema, na dinâmica. E aí justamente traz de novo essa fluidez na vida, sim, né? Então, assim, até comentei com você outro dia, né? Já tem anos, né, que eu fiz a formação e que eu também participo de constelações e faço constelação. E o quanto, assim, em cada constelação, ou que eu assisto, ou que eu participo, ou que eu faço, eu ainda fico assim, nossa, assim, né, uma admiração pela ferramenta, pelo que ela traz de solução, é muito maravilhoso. Então, assim, eu só tenho a agradecer a esse conhecimento, né? Agradecer ao Bert, né, que já não está mais aqui, mas, assim, a você, com quem eu fiz a formação, porque realmente traz, assim, né, as soluções são muito rápidas ali, né? sim, Então, para quem ainda não conhece, nunca assistiu, nunca participou, eu acho que é uma experiência assim incrível né, as pessoas devem procurar conhecer, porque ainda existe, né, um certo, como eu falei, quando eu ouvia falar, soava estranho para mim também, né? sim, E às vezes a gente rejeita o que a gente não conhece por próprios preconceitos, né? Então, acho que vale a pena conhecer, participar e buscar. Acho que primeiro assistir, eu sempre falo, primeiro assista, depois faça uma constelação, porque quando a gente assiste, aí sim, né, a gente consegue ver a profundidade. A gente fala, resolve ali numa, né, não é uma terapia de sessões, é uma vez. Mas é tão profundo aquilo, né? Que traz, assim, desencadeia tanta coisa, como a gente falou, né? Coloca tanto, tudo no lugar, não tudo, né? Mas, assim, aquilo que foi visto, né? Então, assim, é muito, muito bom. que ótimo. Olha, já deu uma hora que a gente está aqui, né? Olha Passa só, rapidinho. passa rápido. Tá, eu quero agradecer você, Adriane, por esse bate-papo. Foi profundo, né? Ficará aqui gravado para as pessoas. Bom, Vou ver se eu subo aqui para o YouTube também, não que eu estou gravando aqui no Zoom, porque você não aparece. E, nossa, foi mais do que eu imaginei. Muito obrigada. é Eu muito quero, bom. eu quero aproveitar também e falar para as pessoas que passarem por aqui, por essa live, que ontem eu fiz a aula inaugural da 16ª turma de extensão universitária em constelação familiar, um curso online onde tem pessoas de todo lugar do Brasil e que tem uma vaga para você lá, né, uma extensão de 10 módulos, onde iremos vivenciar em 9 meses. Em dezembro você já estará formada. São aulas teóricas na plataforma gravada e aulas práticas no Zoom, uma terça e uma quinta-feira por mês à noite, das 18h45 às 22h30. E é uma jornada, né, Adriane? É uma jornada de autoconhecimento, de poder se aprofundar em todas essas áreas, né, da questão de pais, casais, questão nossa de doenças físicas, psicológicas, psiquiátricas, a nossa relação com a nossa profissão, né? E também vocês vão entendendo como que a constelação funciona e já no meio do curso vocês começam a facilitar constelações um para os outros dentro do curso, né? Até chegar no 10º módulo, onde vocês facilitam constelações para quem vocês não conhecem. Essa metodologia tem funcionado. A Adriane, acho que foi da turma 5, né? Eu já estou na Foi turma. 2019. Foi antes da pandemia, né? E já estou aí na turma 16. Então, é muita experiência, são muitas pessoas já formadas e facilitando constelações de diversas formas, em grupo, individual, presencial, online, e muitas histórias, muitos feedbacks que acalendam, né, que aquecem aí o nosso coração e nos dá força para continuar facilitando constelações aí para as pessoas. Se isso toca seu coração, venha. Ah, mas Sheila, eu não quero ser consteladora. Venha fazer um processo, né, de desenvolvimento pessoal profundo, que você pode ficar até o 7º módulo com a gente. Não precisa se formar consteladora se não quiser, tá? E na extensão universitária você recebe um certificado de uma instituição de ensino superior que é reconhecida pelo MEC.
esse também é um grande diferencial aí para você que vai se formar. E são 220 horas de formação, tá bom? Eu Su super indico. que legal. Super beijo para você, super beijo para você, Beijo. Adriane, e até mais tarde, né, nós iremos nos encontrar hoje. E para vocês, até a próxima live, terça-feira, às 7h30 da manhã. Beijo e até mais. Até mais. Vou fechar. Bye, bye.